Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Romanos capítulo 4 e desde já me permita fazer uma retificação do que falei no vídeo anterior acerca de Romanos 3. Eu mencionei que em Romanos 4 Paulo usa o exemplo de Sara e Agar, da família de Abraão, para ilustrar acerca da justificação pela fé. Mas eu fiz uma confusão. Conquanto o capítulo 4 de Romanos trate de Abraão, o foco é nele e na sua fé e naquilo que Deus opera pela fé exercida por Abraão. E em Gálatas 4, aí sim, é que Paulo usa essa figura como uma ilustração da justificação somente pela fé. Aqui, em Romanos 4, o alvo do apóstolo Paulo é estabelecer o fundamento dessa justificação. O propósito de Paulo aqui, portanto, é mostrar que Abraão não foi justificado por ser um homem bom, Abraão não foi justificado por ser um homem com muitas virtudes, Abraão não foi justificado por ser um homem com boas obras, Abraão não foi justificado por ser um homem querido, Abraão foi justificado porque creu em Deus. O texto é claro em afirmar isso diversas vezes. Se você leu o texto de Romanos 4 com atenção, percebeu que o apóstolo Paulo é quase circular no seu argumento. Por quê? Porque ele está buscando enfatizar um único ponto. Qual ponto? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Como Abraão foi declarado justo diante de Deus? Pelo que fez? Por ser alguém próspero na sua geração? Por ser alguém moralmente irreprovável diante de tantas pessoas? Não. Abraão foi declarado justo porque creu em Deus. E sua descendência também. O perdão de Deus foi derramado sobre Abraão, sobre a descendência, pela fé. Porque, note bem, versículo 13 ao versículo 15, Paulo diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. O entendimento de Paulo é: a justificação ela não pode ser merecida. Alguns versos antes ele mostra isso com mais clareza ainda. A justificação ela é recebida pela fé por um ato gracioso de Deus. É ato gracioso de Deus e não pode ser diferente disso. Portanto, quando Abraão exerce fé, ele não tinha motivos humanos para exercê-la. O versículo 18 aponta nesse caminho. Abraão, esperando contra a esperança, ou numa outra tradução alternativa desse texto, Abraão, esperando mesmo quando não havia motivos para ter esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Ora, quando Deus promete a Abraão descendência, Abraão já era um senhor idoso. Sara, sua esposa, além de idosa, estéril. Abraão não tinha razões humanas para confiar que ele haveria de ser pai de uma numerosa nação. Mas por que isso tudo aconteceu? Porque pela fé ele se apropriou das promessas divinas. A justificação tem a ver com isso, com crer pela fé na obra realizada por Cristo Jesus por nós, em nosso favor e em nosso lugar. Crendo na obra redentora do Filho, temos perdão. Crendo na obra do Filho, derrotando a morte, nós temos vida e vida em abundância e justificação. Paulo diz isso no final do trecho, no capítulo 4 ainda. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. E note bem o verso 25.
o qual, Jesus, no caso, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ora, a obra de Cristo Jesus não termina na morte de Cristo Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz é o pagamento da dívida. Tanto é que o Senhor Jesus na cruz grita: Tetelestai, está consumado, está pago. Mas a obra de Cristo Jesus continua na sua ressurreição. Porque a ressurreição é a declaração de Deus de que o sacrifício foi aceito, a dívida foi cancelada, mas mais do que perdão de dívida, nós carecíamos de acesso ao Pai, carecíamos de acesso a Deus. Nós não poderíamos nos achegar a Deus sendo pecadores e que são contínua e obstinadamente pecadores, caídos completamente e sem a menor esperança. Não poderíamos nos achegar a Deus, ter comunhão com Deus, desejar o Senhor, a presença do Senhor, estando mortos em nossos delitos e pecados. Mas a morte de Jesus trouxe o perdão. A dívida foi cancelada. Mas isso ainda não era suficiente. Não é suficiente se achegar a Deus, se aproximar de Deus, como uma folha em branco. Não temos pecado, mas também não temos virtudes em nós. Porque, de fato, o profeta Isaías declara, sendo boca de Deus, todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Como poderíamos, então, nos achegar a Deus? Somente pela virtude do Cristo. Somente pela obra realizada por Jesus. Por isso, Paulo declara: Cristo foi entregue pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. A vida de Cristo, a derrota da morte pela vitória de Cristo Jesus sobre a morte, pela ressurreição, é a garantia da nossa justificação. Porque Cristo Jesus venceu a morte, eu e você, pela fé, temos vida em seu nome. E assim podemos nos aproximar de Deus e ter com Ele plena comunhão. Esse é apenas um dos frutos, na verdade. Em Romanos 5 nós veremos mais, porque Romanos 5 começa já no primeiro trecho a descrever vários benefícios, vários frutos da justificação somente pela fé.